Boa tarde aí, me estiver assistindo. Essa live é sobre a Revolução Industrial, é o conteúdo do segundo ano do ensino médio, tentando transmitir aos meus alunos e vou deixar disponível no meu canal no YouTube, para qualquer um, independentemente de ser aluno ou não, certo? Então é um resumo, requer uma leitura, né, a respeito, não pode ficar só nisso. Tem o livro, né, que tem um conteúdo mais direcionado, certo? Mas objetivamente a Revolução Industrial ela começou na Inglaterra. Recebe esse nome, a mudança de tecnologia na forma de se produzir as mercadorias. Antes as mercadorias eram produzidas artesanalmente, certo? Dentro do mercantilismo. E não havia a concentração de grande contingente de trabalhadores numa fábrica. Cada artesão trabalhava na sua própria residência. Vamos imaginar, vamos dar um exemplo das roupas ou do calçado. Cada um fazia lá as suas roupas e calçados e estava para vender no mercado. Não tinha aí uma disciplina, não tinha aí uma fábrica, não tinha aí uma produção em larga escala. Era uma coisa muito reduzida, não é? E um pouco ainda precária, certo? Então, a Inglaterra ela vai desenvolver as condições para ser o país pioneiro na Revolução Industrial, para produzir as mercadorias na forma de fábricas com grande concentração de trabalhadores e exportar essas mercadorias para diversos lugares do mundo, para a própria Europa, né? E para a América, para a Ásia, para vários lugares do mundo. Antes disso, é bom a gente pensar a questão do mercantilismo, certo? Portugal e Espanha tinham partido na frente no que a gente chama de mercantilismo, que é o transporte de mercadorias extraídas de uma região e levadas para outra. Aí você não tinha aí uma fábrica, não tinha uma produção artesanal, não é? Tinha, mas não era uma coisa disciplinada, certo? Os portugueses, por exemplo, exploravam os tecidos da Índia, da Ásia, traziam para as Américas e traziam para a Europa, traziam produtos da Europa e levavam para esses lugares. E da África eles traziam pessoas, né? Eles escravizavam pessoas, pegavam pessoas, capturavam ou compravam pessoas e traziam para a América. Então havia uma circulação a nível de planeta, né? Isso é o mercantilismo, certo? Portugal descobre o ouro no Brasil por volta de 1720, mais ou menos. Aí passa a comprar muitos produtos manufaturados da Inglaterra. A Inglaterra era um país atrasado em relação a Portugal. Portugal era uma nação que era a mais, ao lado da Espanha, as duas nações mais desenvolvidas dentro do mercantilismo, ia perdendo posições para a própria Inglaterra, para a França, para Estados Unidos, mas só que isso já mais na frente. No primeiro momento, Portugal dominava isso, né? Mas não tinha fábrica, não tinha tecnologia, não tinha ciência envolvida no comércio organizado pelos países ibéricos, por Portugal e Espanha, certo? Aí, então eles vão investir na exploração através da mão de obra escrava, por exemplo. Eles semeiam pelo Brasil, eu falo especificamente de Portugal, né? Semeiam pelo Brasil as plantações de cana-de-açúcar, que é chamado de plantations, certo? Com milhares de escravos índios e africanos trazidos para trabalhar debaixo de chicote, debaixo da violência física, para produzir o açúcar mascavo. Esse açúcar era exportado para a Europa, certo? E vendido lá, refinado e revendido por lá. Como Portugal não tinha trabalhadores dentro de Portugal, não tinha fábricas, não tinha operários, porque isso aí vai nascer com a Revolução Industrial, vai começar na Inglaterra, certo? Aí a Inglaterra, por não ter uma colônia a explorar, assim, uma colônia expressiva, significativa, ela passou a querer explorar o seu próprio povo. Portugal explorou os africanos, escravizou os africanos e escravizou os índios
obrigando-os, através do chicote, para produzir mercadorias que Portugal exportava para o mundo, certo? Entenda isso. No caso da Inglaterra, não. A Inglaterra, ela, por não ter uma população que ela pudesse escravizar, ela vai tentar escravizar o seu próprio povo. Mas aí não ia dar através do chicote. Aí ela pega, ela cria uma coisa que a gente chama de cercamentos, que são, o governo da Inglaterra, né, a monarquia inglesa, ela cerca os lugares onde tinham florestas, que permitiam que os pobres trabalhassem para si mesmos, vivessem do extrativismo, né? Vivessem da caça e da pesca, da coleta de frutas silvestres. Então ela cerca esses lugares. Então milhares de homens e mulheres, não tendo como viver da natureza, passaram a migrar do campo para as cidades. Lembre-se que o feudalismo estava morrendo, certo? A Inglaterra estava se urbanizando, ou seja, as cidades estavam crescendo, mas de forma inchada, sem saneamento básico, sem infraestrutura. Era uma loucura só, um caos completo, né? Certo? Não tinha rede de esgoto, não tinha banheiros, não tinha água encanada, não tinha nada disso. Era uma loucura. As cidades do século XVIII, né, surgindo na Inglaterra, era o caos total. Então, assim, ela passou, os empresários ingleses, a burguesia inglesa que se formou, burguesia inglesa que se formou antes da burguesia de qualquer país do mundo, né, ou seja, os empresários, grosso modo, né, passaram a vislumbrar, produzir uma quantidade exorbitante de mercadorias. Imagina só, vou dar um exemplo grosseiro e rasteiro. Imagine que eu sou um burguês da Inglaterra do século XVIII. Aí eu tenho uma fábrica de calçados, de sapatos de couro, feito artesanalmente, costurados na mão e tudo mais. Aí eu boto 100 pessoas para trabalhar para mim, lá, nessa fábrica, certo? E aí eu exporto calçados para Portugal, para o Brasil, para vários lugares da Europa e tudo mais. Então, 100 pessoas produzindo artesanalmente não é uma produção tão considerável, né? Uma pessoa produz um sapato em uma semana, vamos dizer assim. Ele tira o couro do boi, bota para secar, depois de seco, ele tira a pele, tira os pelos, costura, corta, moldura. Isso demora, isso é uma semana, certo? Aí, só que do meu lado, como está tendo um mercado muito grande, está se expandindo o mundo, as regiões do mundo estão se conectando, eu poderia vender muito mais calçados do que o que eu vendo. Se eu conseguisse produzir mais calçados, aí eu me uno a outros empresários, né? Eu contrato uma pessoa, um químico, eu contrato um cientista, um inventor, e eles produzem uma máquina, certo? Que eu não vou precisar de 100 pessoas, eu vou precisar de 1.000 pessoas para manusear essa máquina. Essa máquina funciona a água e a vapor, a lenha, né? A carvão. Então, essa máquina vai queimando, né? Só você lembrar da locomotiva a vapor, o trem Maria Fumaça, que a gente chama, né? A Maria Fumaça, ela queimava lenha, não era gasolina. E aí você vê nos filmes antigos um monte de fumaça que está saindo. Só que ao invés de ser um trem, é um motor que produz calçados. Não é aquelas engrenagens que vai cortando o couro em essa linha de montagem, né? Vai cortando o couro, aí o funcionário bota o couro do boi lá, a prensa vem, corta tudo, outros funcionários recolhem, aí cada um vai costurar, daqui a pouco já passa ali os calçados. Então eu produzo muito mais calçados e eu deixo de ser um burguês, um pequeno burguês, para ser um mega burguês, né? Um mega investidor, um mega empresário, um mega industrial, né? Eu deixo de ser uma coisa local, regional, uma produção regional, para ser uma produção global, né? Então eu vou acumulando riqueza, eu me torno um empresário de abrangência do ambiente europeu como um todo. Então percebam isso, eu estou dando um exemplo, mas traga isso para a época lá referida, né? Do final do século XVIII, início do século XIX. Então a Inglaterra inteira passou a acumular riquezas. E onde Portugal achava riqueza para comprar os produtos ingleses, comprar calçados, comprar tecidos, comprar objetos de metal, espada, pratos, talheres,
mesas, comprar toda essa parafernália da modernidade. Portugal explorava o açúcar do Brasil através da escravidão e explorava o ouro que encontrou no Brasil, o ouro de Minas Gerais. E, então, os ingleses, aliás, os brasileiros, as pessoas que moravam no Brasil, só quem recebia algum lucro com isso eram os senhores de engenho, que vendiam o açúcar, mas a população brasileira não participava da produção nas plantations de açúcar. A produção, ela era a riqueza ficava nas mãos dos senhores de engenho, parte dela. E o escravo ou o pobre não recebia um centavo. Então não havia transferência de riqueza, numa espécie de hierarquia do proprietário aos empresários, aos empregados, até chegar na pessoa que limpava, que zelava pelaquela empresa. Não tinha isso nos canaviais, nos engenhos de açúcar. A escravidão não distribuía riqueza. Ao contrário, ela sugava, ela exauria as pessoas através da violência da escravidão, mas ela não dava salário, ela não pagava salário. Enquanto que na Inglaterra, as populações que iam morar nas cidades, que eu falei antes, né, as cidades estavam inchando, crescendo, essas populações que não tinham o que comer, elas se davam aos patrões por uma jornada de trabalho. Certo? Eu vou trabalhar para você, eu vou ser operário na fábrica, você me paga um salário mínimo. Na época lá um salário era muito pequeno, não tinha sindicatos ainda, não tinha greves, não tinha leis trabalhistas. Então, os operários que estavam surgindo, né, nas cidades inglesas, né, Liverpool, em várias cidades inglesas, né, Londres, em outros lugares do mundo, mas principalmente na Inglaterra, esses operários não eram protegidos por lei nenhuma, eles eram quase escravos. Certo? Você tinha até rotinas de trabalho de 12 horas por dia. A pessoa trabalhava numa fábrica e tinha lá um feitor que usava um chicote. Se o cara não trabalhasse com velocidade, ele podia levar uma lapada de chicote nas costas. Era um sistema brutal, certo? Mas assim, ao mesmo tempo, transferia renda para os trabalhadores, diferente do modo de produção desenvolvido por Portugal no Brasil, que é a escravidão, né? Na Inglaterra não. Aí isso aí fez com que o capital fluísse, o dinheiro fluísse da burguesia para a classe média, ia surgindo uma classe média, né? E para os operários, que eram também consumidores, eles passaram a consumir, a comprar as coisas. Um escravo não comprava nada, um operário inglês comprava, certo? Então isso é a Revolução Industrial na Inglaterra. Aí o motivo do pioneirismo inglês, você tem várias coisas, né? A Inglaterra organizou melhor a sua burguesia com a Revolução, a Revolução Inglesa, na Revolução Política, né? Que foi de 1640, se não me falha a memória, né? A burguesia inglesa já estava melhor articulada do que a burguesia de qualquer outro país, certo? Além disso, a Inglaterra contava com reservas de minério de ferro, certo? Contava com a mão de obra, que são uma massa de gente disposta a trabalhar, necessitando trabalhar no pesado, trabalhar nas fábricas, nos teares, trabalhar enfim, todas as formas de produção que a indústria inglesa estava desenvolvendo, e uma burguesia sedenta que tinha dinheiro, que tinha mercado consumidor, que era a própria Europa, e acelerava a produção, investia em tecnologia para aperfeiçoar essas máquinas, certo? Então isso é a Revolução Industrial Inglesa, a primeira Revolução Industrial. A gente já passou, se diz, né, depende do autor, a gente diz que a gente passou por 4 revoluções industriais. A primeira, que consumia carvão, madeira, né? Madeira, carvão, nessas fábricas. A segunda, que usava o petróleo, certo? Vai ser lá mais ou menos por 1880. A terceira revolução industrial, que usa petróleo e usa também energia elétrica, nas hidrelétricas, as termoelétricas, as empresas de eletricidade gerada a partir da energia nuclear, certo? E a quarta revolução industrial, que é a revolução tecnológica, dos celulares, dos computadores, da internet, que é a revolução industrial que nós estamos vivenciando. Nós que estamos vivos no mundo hoje, estamos na quarta revolução industrial, certo? Então isso aí, a revolução industrial, ela vai conectar o mundo todo, cara. A Inglaterra parte na frente, mas logo depois outros países, outros estados vão se organizar, né, os países da Europa,
certo? E uma colônia da Inglaterra, no caso os Estados Unidos, as 13 colônias americanas, as 13 colônias da América, que serão depois os Estados Unidos, ela também vai participar da Revolução Industrial. Esses lugares, Inglaterra, França, que seria depois a Alemanha, né? Os Estados Unidos, eles vão investir em pesquisa, investir em tecnologia e em maneiras de explorar a mão de obra humana, fazer com que o trabalhador produza muito mais do que era do modo anterior, do modo artesanal ou do modo do início da Revolução Industrial. Então, essa tecnologia vai se aperfeiçoando, certo? Tem um filme muito bom que mostra a busca assim, de você explorar a mão de obra do operário no máximo possível, sem deixar tempo para ele fazer mais nada a não ser produzir, porque isso gera a riqueza do patrão, gera a riqueza do burguês. É um filme chamado Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Você encontra ele no YouTube, se vocês quiserem assistir, certo? Charlie Chaplin mostra isso. Aí então vamos, além da Inglaterra, partem os outros países, certo? Aí vai haver uma disputa, né? O capitalismo vai se acumulando, essas nações vão ficando ricas e vão demandando mais mercado consumidor, não é? Vão demandando mais acesso a mercados que forneçam matérias-primas, certo? Por exemplo, a Inglaterra queria outras fontes de minério de ferro, ela queria outros mercados compradores, aí ela passou a fazer pressão sobre Portugal. Portugal teve que abrir, né, em 1808, né, o Dom João, rei de Portugal, que veio para o Brasil, né, o Dom João e a família real veio fugir para o Brasil, isso é outro contexto que a gente vai ver depois. A primeira medida que ele fez é abrir o Brasil, a colônia, né, o Brasil, para os navios ingleses desovarem aqui os produtos da Inglaterra, os produtos da metalurgia, os produtos da área de teares, calçados, roupas em geral, talheres, tudo, né, que for feito de metal, essas coisas todas. Então, a Inglaterra, quando a família real portuguesa desembarcou no Brasil, a Inglaterra ganhou uma colônia indiretamente, passou a desovar os seus produtos industriais no Brasil. Então, o Brasil virou um mercado comprador, mercado consumidor dos produtos da Inglaterra, certo? E assim vai. E aí passou a haver disputa entre essas nações que partiram na dianteira do capitalismo. A Alemanha, nessa época, não existia ainda. A Alemanha eram vários pequenos estados menores, como a Prússia, né? A Germânia, outros lugares que seria depois da Polônia. Então, não havia ainda um governo centralizado para a Alemanha existir como um estado unitário. Ela não se unificou nesse momento, e nem a Itália. A Itália tem uma longa história, né? A Itália é herdeira do Império Romano e foi dominada pela Igreja, e ela foi, durante a Idade Média, ela dominou, através da Igreja, vários senhores feudais, né? Vários reis absolutos que eram ligados à Igreja Católica, ligados ao papado e tudo mais. E isso aí contribuiu que a Itália não se unificasse. Ela vai se unificar só no final do século XIX, certo? O Estado italiano vai se unificar e o Estado alemão também. E eles vão ter uma tecnologia um pouco avançada, vão investir em ciência, investir na industrialização, mas eles não vão ter colônias para desovar os seus produtos e para retirar matérias-primas. Não vão ter onde tirar minério de ferro para as suas indústrias, apesar da Alemanha ter minério de ferro lá, mas ela queria acesso a mercados consumidores, a outras matérias-primas, né, matérias-primas da natureza, mercados que fornecessem alimentos, né, e que comprassem os produtos alemães. Então isso aí será a base do que será depois a Primeira Guerra Mundial, onde essas nações vão disputar os recursos do planeta, certo? Os minérios, o petróleo, certo? Os mercados consumidores, as colônias, sejam as colônias as regiões da própria Europa, os mercados internos, as minas de minérios, as minas de carvão e as minas de ferro de determinadas regiões da própria Europa lá, do entroncamento dessas nações vão estar em disputa constante, ou seja, os mercados consumidores ou o próprio continente africano, que vai ser dividido entre essas potências e vai culminar na Primeira Guerra Mundial. Então esse é o assunto da Revolução Industrial, certo?
que começou na Inglaterra e forjou o capitalismo em escala global. O capitalismo ele evoluiu da primeira fase, que era a fase mercantil ou mercantilista, onde não tinha operários, não tinha fábricas, certo? As nações, só recapitulando, né? A nação pioneira, Portugal e Espanha, você tinha a Holanda, você tinha a Inglaterra também, você tinha a França, eles pegavam mercadorias de um lugar e levavam para outro, através da guerra, do saque ou da compra, da troca, traziam da Ásia, levavam para a América, traziam da América, levavam para a Europa, traziam da Europa, levavam para a Ásia. Então havia uma circulação global, mas só de mercadorias que não eram industrializadas, não eram produzidas em larga escala, em escala global. Isso é economia mercantil. A Inglaterra desenvolveu essa tecnologia, né, e abriu os mercados, ela pressionou as outras nações que estavam surgindo, os outros estados modernos, para ter acesso a matérias-primas, a mão de obra, certo? A trocar esses produtos aí. Então a indústria inglesa partiu na frente, ok? Então essa é a Revolução Industrial. E o principal teórico do liberalismo, que a Revolução Industrial ela é a expansão do liberalismo. Antes você tinha, no mercantilismo, você tinha um controle estatal, né? Os estados que estavam nascendo, como no caso de Portugal, no caso de Espanha, a própria Inglaterra mesmo no primeiro momento, a França, os reis controlavam com mão de ferro o acesso aos mercados das suas nações, de suas colônias, certo? Então, com o avanço da Revolução Industrial, vai haver a propagação do que a gente chama do liberalismo, o liberalismo econômico, cujo principal teórico será o Adam Smith, né? Um teórico escocês, um filósofo escocês, um economista. O Adam Smith escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações, onde ele defende que os empresários, que a burguesia deveria ser deixada livre para fazer trocas, para acumular riquezas, para comercializar e etc. E essa liberdade, esse liberalismo iria ser sadio para a circulação de produtos, para o aumento da riqueza das pessoas, para que a sociedade inteira acabe se engajando mais na produção de riquezas e todo mundo participe do mercado de trabalho e ganha o seu salário, o empresário ganha o seu lucro e a nação inteira enriquece. Daí o nome do livro do Adam Smith, A Riqueza das Nações. Aí, em contrapartida ao teórico do liberalismo, você tem um teórico que prega o socialismo, que é o Karl Marx, no seu livro O Capital, né? Ele defende, né, ele mostra como é que o capital se acumula, ele denuncia a superexploração da classe trabalhadora e ele apregou a organização de sindicatos para que a classe trabalhadora possa reivindicar maiores e melhores condições de trabalho, né, e de tal maneira que o capital não fique livre para fazer o que quer e explorar ou superexplorar toda a sociedade. Certo? Segundo ele, o capital livre ele vai gerar uma anomalia muito grande. Um indivíduo ou um grupo que monopoliza toda a riqueza se torna, como a gente tem hoje, por exemplo, um sujeito como Bill Gates, um sujeito que se torna um multimilionário com uma riqueza maior do que de muitas nações. O Bill Gates é mais rico do que qualquer país da África, por exemplo, né? Do que da sua riqueza acumulada, não é? E por aí vai, só estou dando um exemplo. Eu não sei se ele é mais rico ou menos rico, mas sei que da maioria dos países da África ele é. Então, o Marx apregoava que era preciso controlar o capital, controlar os industriais, controlar os multimilionários. O capital não poderia ser deixado livre, fazendo o que bem entende na sociedade, certo? Aí, então, é isso. A parte da Revolução Industrial é esse conhecimento aqui. Valeu.